Processos batch é uma pedra fundamental na engenharia de dados. Então, é de suma importância que você entenda os papéis que ele pode assumir dentro das suas pipelines. Conforme a sua necessidade e o papel que você definir para cada processo, a sua vida pode ser bem difícil ou ser gerenciável. Afinal, lidar com dados é sempre um desafio, né? E é justamente por isso que existem tantas ferramentas, arquiteturas e modos de se utilizar, né, cada ferramenta ou tecnologia. Hoje eu vou te ajudar a escolher a maneira de usar processos batch dentro das suas soluções de dados. Bora lá. Processos batch, eles têm duas grandes, digamos, formas de serem utilizados. Ou eles podem ser usados para gerar relatório diretamente, ou eles podem disponibilizar dados. E qual é a grande diferença no modo de construção? Quando ele é usado para geração de relatórios, né, de maneira bem simplificada e direta, ele está pegando dados ele está selecionando dados para responder uma determinada necessidade e está gerando um produto final de dados. Ou seja, aquela execução vai produzir o artefato que vai ser consumido por quem fez a solicitação. Quando a gente usa o processo batch como ferramenta de disponibilização de dados, ele vai fazer a seleção dos dados e ele vai disponibilizar esse dado para consumo. Então, ele pode ser consumido de diversas formas diferentes. Ou seja, aí você já nota uma flexibilização maior. No entanto, qual é o impacto disso e quando eu posso usar uma versão ou outra? Afinal, se eu gerar relatório para toda solicitação que chegar para mim, eu vou ter um volume absurdo de pipelines. Como é que eu vou gerenciar essas pipelines? E outra, eu vou concorrer direto com o acesso normal às minhas fontes primárias. Ou seja, eu vou ter os usuários das aplicações transacionais ali de operação da minha empresa e eu também vou ter as pipes fazendo consultas nesses mesmos dados, nessas mesmas tabelas. E esses acessos, eventualmente, dependendo da complexidade dos relatórios, vão comprometer o andamento a execução natural das minhas aplicações. E isso não é legal, né? Então, justamente, é por isso que as formas de se utilizar o processamento batch foram mudando, né? De maneira que você possa reaproveitar uma vez que você já capturou aquele dado. Só que aí, indo para o outro lado, para o processo batch como ferramenta de disponibilização de dados, você também precisa tomar cuidado. Por quê? O volume de dados nunca vai diminuir. Você nunca vai, digamos, consumir menos dados. Ele sempre vai aumentar enquanto a sua empresa estiver funcionando e estiver crescendo, principalmente. Da mesma maneira, você pode ter um mar de dados disponíveis e não conseguir navegar nesses dados. Você vai demandar um monte de ferramentas para conseguir consumir esses dados. E isso também não é legal. Mas então, vamos explorar, né, um pouco cada possibilidade dessa. Vamos entender como é que essas possibilidades de uso do processo batch em produção pode te ajudar dentro da tua realidade. Então, o primeiro caso aqui, processos batch para geração de relatórios. Então, vamos lá. Todo relatório ele tem um conjunto de regras de negócio, né? E no momento do consumo, nem sempre eu quero ver todos os dados que atendem aquelas regras de negócio. Então, a arquitetura base
da produção de um relatório, né, ela vai ser composta, né, aliás, primeiramente, o processo, a arquitetura base, né, do processamento batch é um orquestrador e o processo batch propriamente dito, né, além da fonte de dados. E aí, agora sim, e a arquitetura base da produção de relatório, ela vai ser uma leitura de um conjunto de dados de uma base primária, né? Ou seja, a base onde estão os dados que me interessam e que vão responder à pergunta que foi feita, né? Que o relatório vai ter que atender. O processo de escrita, que é o processo que vai produzir, ou a etapa que vai produzir o relatório final em CSV, em PDF, na web, enfim, né? Mas é o resultado desse relatório direto e o processo de transformação. E aí é o primeiro ponto aqui que é bem importante. Às vezes a produção do relatório é bem complexa, né? Aquela query de 2.000 linhas, ou várias queries, tabelas temporárias. Agora, olhando para esses frameworks, né, que nos permitem, através de data frames e datasets, implementar pipelines nas aplicações, né, não precisa necessariamente implementar tudo como o SQL. A gente pode até meio que mesclar SQL e, e código, né, em linguagem de alto nível, como Python, Scala, Rust. Você precisa cobrir todos os aspectos em termos de produção. E quais seriam esses aspectos? Dentro da transformação do relatório, eu preciso selecionar os dados, ou seja, eu tenho regras que vão filtrar os dados na origem, os dados que atendem aquelas regras de negócio. Eu tenho regras de filtragem dentro dos dados que foram selecionados para aquela regra de negócio. E eu tenho regras para apresentar esses dados para o meu usuário final. Então vamos entender o que é cada tipo de regra. Bom, primeiramente as regras de seleção. São aquelas regras específicas de relacionamento de dados. Então, assim, eu quero um determinado tipo de produto, eu quero um determinado perfil de usuários ou perfil de compra, né? Já as regras de filtragem, dentro desse conjunto de dados que me foi selecionado para responder, aí eu controlo período, né? Eu controlo a distribuição, eu controlo um tipo dentre os tipos que eu peguei de dado. Por exemplo, se eu peguei um perfil de produto, eu estou pegando todos os produtos vendidos pelo meu site no último mês. Só que eu quero produtos, por exemplo, de casa, ou eu quero produtos que foram comprados na última semana do mês, ou num dia do mês que teve feriado, por exemplo, teve uma data comemorativa. Então são diferentes. E se eu mesclar essas duas regras no mesmo processo, eu estou criando um acoplamento maior, né? Eu já tenho a pipeline acoplada à geração de um único relatório. E dependendo de como eu construir essa pipeline, até mesmo o relatório ele já se torna mais específico e mais difícil de dar manutenção. O que vai acabar me fazendo duplicar esse relatório, né, com pequenas variações, mudança de coluna, mudança nas regras de apresentação. Então, assim, quando eu uso pipelines em batch para a produção de relatório de maneira objetiva, é importante que eu considere aquele pedido como algo emergencial, algo de suma importância para a tomada de decisão.
Então, vamos olhar alguns pontos aqui que eu separei que vão te ajudar a ter uma visão e avaliar se a pipeline que você vai desenvolver, você vai gerar um relatório ou você vai disponibilizar dados. Desvantagens desse tipo de arquitetura. Ele é mais complexo do ponto de vista de regras de transformação, pois você vai ter que cobrir todos os aspectos para gerar um produto final de dados. A pipeline vai ser específica, você não vai poder gerar dois relatórios, né? Existem tecnologias que você até pode gerar artefatos diferentes, mas é importante que aí vai ficar ainda mais complexo você produzir 10 relatórios no mesmo intervalo de tempo. É possível? Tudo é possível na nossa área. Não é escalável, né? Você não consegue gerenciar um volume muito grande de relatório. Imagina, uma empresa vai depender de muito mais do que 10 relatórios. E 10 relatórios para você gerenciar, cada um vai ter o seu pipeline, ou seja, cada solicitação vai ter a sua pipeline, cada pipeline vai ter um conjunto monstruoso de regras. Algumas regras, elas vão coincidir e você vai ter a mesma regra em várias pipelines, e quando essa regra muda, você vai ter que mudar várias pipelines que vai impactar nos relatórios. Olha a complexidade. Então, é importante você pensar, né, e considerar a solicitação de relatório que está sendo feita na hora de você usar essa abordagem com processos batch. Vantagens, mas nem tudo é ruim nessa vida, né? Então, vamos lá. Vantagens, ele não necessita de uma base de destino, ou seja, eu não vou gravar esses dados para consumo posterior, eu vou gerar um artefato que vai ser consumido. Esse arquivo vai ser enviado por e-mail, esse arquivo vai ser disponibilizado numa pasta em disco, enfim, mas ele vai ser consumido direto. Então, eu não preciso de nenhuma solução complementar para o consumo desse relatório que eu estou gerando. Ou seja, o consumo dele é mais fácil. A solução, ela é, ela é completa em si. O agendamento de relatório também é uma facilidade, ou seja, você vai ter a execução do batch em períodos regulares, você pode definir isso, né? O orquestrador fica mais simples, porque ele basicamente vai rodar um único pipeline, vai produzir aquele relatório, né, em intervalos regulares, é simples, limpo, né, e você resolve o problema rapidamente, né? Aí, como eu disse, né, a orquestração mais simples, eu não tenho vários pipelines para compor e para disparar ou rodar em ordem, enfim, não. Simplesmente eu vou na base de origem, pego os dados, processo os dados, gero o arquivo e deu, né? Próximo horário eu faço a mesma coisa e sigo a vida, né? E como eu disse, é uma solução completa. Então você já produziu ali o seu resultado, né? E quais são os casos de uso para isso? Relatório sob demanda, como eu falei, não é uma solução escalável. Se não é escalável, então eu preciso usar com parcimônia, eu preciso atender para aquelas necessidades que realmente elas vão ajudar o meu usuário final a ver alguma coisa que ele não tem clareza ou tomar uma decisão de maneira objetiva com base nos dados ali que eu vou estar provendo, né? E é, ela é interessante para relatórios mais simples, porque eu vou trabalhar muitas regras em diferentes conjuntos, né? Então eu tenho que substituir valores para apresentar de maneira amigável na tela, substituir códigos. Então isso pode ser bem complicado de ficar fazendo em escala. Então é importante que eu avalie essa situação. Beleza? Bom, fechou. Aqui, batch gerando relatório. Então vamos agora para batch como disponibilização de dados. Bom, quando a gente olha para a disponibilização de dados, a arquitetura já muda um pouco, né? Então, o nosso orquestrador agora, ele vai ser responsável por executar uma pipe que não vai mais produzir um artefato final. Ele vai basicamente pegar os dados
selecionados para aquela necessidade que foi definida para aquele pipeline, e ele vai gravar isso em outra base de dados. Então, a arquitetura de referência dele já muda. Eu tenho duas bases de dados, então eu preciso naturalmente de uma solução complementar. E o que seria essa solução complementar? É o que a gente pode chamar aí de data lake, de data warehousing. Por que eu não quero entrar muito no tipo de arquitetura do dado no destino? Porque o fato de você pura e simplesmente disponibilizar o dado para consumo não significa que você está montando um data lake, um lakehouse. Não é simplesmente o fato de ter um local fora da base primária recebendo esses dados de destino que você está montando um data warehousing, um lakehousing ou um data lake. Data lake você até pode chamar, porque o data lake ele tem uma flexibilidade maior, né? Ele não tem a obrigatoriedade do mapeamento das regras de negócio, esquema. Você pode guardar em tese qualquer coisa, né? Mas a gente sabe que isso não é eficiente, isso não é interessante. Eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Então, enfim, vamos seguir aqui com o foco na disponibilização de dados de processo batch para a produção de relatórios. Mas a solução ela tem as suas vantagens, né? Então, a gente naturalmente vê que há uma complexidade maior, né? Pois eu disponibilizo os dados nessa base de destino e aí eu vou precisar de uma outra solução complementar que vai ler esses dados e aplicar as regras necessárias para a construção efetiva de relatório. E aí aqui a gente já vê uma diferença, ó. A minha pipeline, ela não precisa se preocupar com as regras de filtragem nem com regras de apresentação. A pipeline ficou mais simples. Então, eu consigo produzir mais, ela já escala um pouco melhor, porque eu não vou precisar trabalhar os dados de maneira tão pesada para gerar a visualização final. Porque eu preciso, basicamente, disponibilizar os dados necessários para responder aquela pergunta que está sendo feita. Beleza? E a outra parte, onde estão as regras que vão realmente consolidar o relatório? Elas estarão na solução complementar. Então, as regras de filtragem e as regras de apresentação, elas entram no momento de consumir esses dados que eu disponibilizei. E aqui eu já tenho reuso. Eu já consigo produzir o dado uma vez e consumir várias vezes. Eu posso ter variações de relatórios consumindo esse dado que eu extraí, né? Eu posso ter derivações de dados ali. Se eu tenho um relatório que ele é um pouco mais genérico, eu posso ter especializações geradas automaticamente. Eu posso ter um agendador para a produção de dados e um agendador ou orquestrador para a geração do relatório propriamente dito. Ou seja, eu ganho flexibilidade. Eu tenho mais complexidade? Sim, mas eu ganhei mais flexibilidade e reuso, né? Então, vamos olhar aqui algumas vantagens e desvantagens desse modelo de arquitetura de processo batch. Desvantagem é uma solução mais complexa, claro. Mas o importante não é só o fato da gente olhar, é mais complexa, a outra é mais simples, então eu vou seguir pela outra. Não. É o quanto que essa complexidade ela me cobra mediante a facilidade que ela me entrega. Qual é o valor que ela me entrega? É até um contrassenso falar de complexidade e de facilidade. Mas, se a gente observar as regras de transformação, elas ficam mais simples porque elas estão mais focadas, né? Eu separei as responsabilidades ali. Tenho a responsabilidade de selecionar os dados e eu tenho a responsabilidade de produzir o artefato final, né? O meu produto de dados.
demanda uma nova base de destino, né? Então, assim, essa complexidade vai demandar que eu inclua uma nova tecnologia aqui, né? Eu vou precisar de um local, por exemplo, o S3 ou Minayo, uma pasta. Eu vou precisar de um local para guardar esses dados para serem consumidos, né, pelas rotinas, e essa base de destino ela precisa, né, ser acessível pela tecnologia que eu vou usar para produzir o relatório efetivamente. Então eu preciso considerar esses pontos. Demanda a aplicação, né, para a produção do relatório, ou seja, eu vou ter os dados, e aí, mas o que que eu faço com esses dados? Né, eu vou precisar de uma aplicação que leia e gere um CSV, gere um PDF, enfim, aí eu vou ter já, eventualmente, aqui pode até nascer papéis do time, o papel do produtor de dados e o papel do produtor de relatório. O analista de negócio, né, o analista de dados, né, então ele vai produzir ali as visões apuradas para aquela necessidade. Eu tenho que produzir um dashboard, um relatório, enfim, ele vai poder escolher a melhor forma de apresentar aqueles dados, agregando valor diferente para a solução de dado que você desenvolveu. Vantagens: a pipeline se torna uma ferramenta basicamente de seleção e disponibilização, né? Então, ela não é mais uma solução completa e ela não é tão complexa quanto a solução final, né? Eu ganho, eu posso ter várias rotinas disponibilizando dados de maneira diferente e, eventualmente, esses dados podem ser até cruzados. E olha o interessante, eu vou trabalhar fora da minha base primária. Eu já crio um ponto de acesso aos dados onde a gravidade já vai mudar para a base de destino, né? O que eu chamo de gravidade é que, assim, sempre que a gente tem uma base de dados numa aplicação, todos os processos que dependem de visualização desses dados vão apontar para ele. Então, isso é um efeito gravitacional. E quando a gente faz uma cópia dessas informações para outra, e essa cópia ela se torna mais interessante para os processos, naturalmente eles vão apontar para essa outra base, né? E por que que eu falo mais interessante? Porque dados extraídos para análise, para apresentação de relatórios, são dados preparados para isso, com tecnologia preparada para isso. Então, quem vai consumir de forma mais eficiente do que ele apontando direto para a base de operação que foi desenvolvida para garantir a consistência, né? Então, a base, a fonte primária, ela está focada na consistência do processo de operação. A base de consultas e relatórios, ela está focada na evolução do dado, que ele possa mudar, que ele possa ser formatado, que ele possa ser agregado, né? E isso facilita bastante o consumo do ponto de vista de apresentação e análise. A separação de responsabilidades. Em tecnologia, no desenvolvimento de aplicação, a separação de responsabilidades é vital para a gente ter é, a redução da complexidade e ganhar em escala. No momento que a gente consegue focar, a gente especializa e a gente melhora, a gente consegue atender melhor. Então, as minhas pipelines de disponibilização de dados, elas vão ser muito mais efetivas do que as pipelines de produção de relatório fim a fim, porque eu tenho muito menos coisas para me preocupar. Do mesmo jeito, a solução de apresentação de relatório ela vai ganhar muito mais flexibilidade, né? Ela vai poder mudar de mídia, eu vou poder entregar no telefone, eu vou entregar na web, eu vou entregar de diversas formas diferentes. Olha o Power BI entrando aí, por exemplo. Possibilidade de reuso, né? Sim, isso é uma vantagem sem preço. Eu posso reusar o dado disponibilizado, eu não preciso ir de novo na fonte primária, né? E o último, a escalabilidade. Eu já ganhei escala.
No momento que eu tenho reuso, eu já ganho escala. No momento que eu tenho flexibilidade, eu já ganho escala. No momento que eu reduzo a complexidade, eu já ganho escala. Então, esses três elementos, eles já facilitam que eu faça mais, que eu organize mais, né, essas informações. Caso de uso, né? Então, produção de relatórios e dados em intervalos regulares, né? Ou seja, eu separo, né? Eu vou produzir os meus dados numa janela de, sei lá, de 2 horas e eu vou consumir esses dados numa janela de 4 horas, né? Então eu posso produzir essas rotinas, elas vão ser agendadas em intervalos diferentes, né? Ou eu vou produzir o dado a cada 8 horas e o relatório a cada 16 horas, enfim, né? Ou no intervalo menor. Então, mas as coisas ficam independentes, eu ganho flexibilidade, né? O reuso dos dados extraídos, eu posso produzir vários relatórios diferentes, em granularidades diferentes, com base no dado que foi disponibilizado, sem a necessidade de ir na fonte primária. Ganhei escala, né? E outro ponto bem importante é que, se na sua empresa ou no seu caso você tem várias áreas, o dado disponibilizado no destino já fica muito mais interessante, porque essas áreas já podem começar, poxa, fulano tem um relatório assim, né? E aí ele vai produzir esse relatório. Se ele pedir a produção do relatório fim a fim, pode ser que a versão dele já venha com dados mais atualizados do que o dado gerado pelo outro pipeline do outro departamento. Às vezes muda uma regrinha, um filtro, e já muda a visão de dados. E isso pode ser um problema de consistência, que não vai ser real. Na operação está tudo certinho, mas a forma com que ele está sendo visualizado, pela diferença de tempo e eventual mudança na regra de negócio, você vai produzir relatórios inconsistentes, que não vai acontecer se o dado estiver saindo da base de destino, né? Então, assim, aquela base de destino, ela vai produzir o relatório igual, né? Ou com a mesma visão para todo mundo, né? No momento que ele é alimentado, todo mundo passa a consumir. Ah, meu relatório está desatualizado, mas é só eu regerar o relatório a partir daquela mesma base. Todo mundo pega a foto do mesmo momento ali, da mesma janela de dados. Eu não sou impactado pelas mudanças da operação em escala menor. Eu ganho uma certa proteção aí do ponto de vista de consistência para a evolução e produção dos relatórios. Qual das duas abordagens eu devo considerar? Como eu disse, cada, cada solicitação que chegar, é importante você avaliar a frequência, a escala e a complexidade da produção do relatório. Avaliando esses pontos, né, vai facilitar para você o desenho e, eventualmente, avaliar quanto tempo você vai precisar para mudar a visão de produção de relatório para uma visão de disponibilização de dados. Porque a disponibilização de dados, atualmente, na engenharia de dados moderna, ela é um caminho sem volta. Em algum momento, você vai precisar passar a disponibilizar dados. A escala vai acabar te derrubando se você não fizer essa migração, seja pelo volume de solicitações, seja pela complexidade ou os problemas de inconsistência que vão ser gerados nos relatórios quando eles estão muito próximos da fonte primária. Então, pense nisso e revise os pontos que eu apresentei nas vantagens e desvantagens, e eu tenho certeza que você vai conseguir montar e organizar os seus processos batch de maneira a extrair muito valor e gerar produtos de dados bem relevantes aí na sua empresa. Beleza? Bom, se curtiu, toda semana eu vou trazer mais vídeos te ajudando a tomar decisões e desenvolver pipelines cada vez mais escaláveis. Beleza? Gente, e até a próxima.